Existem coisas que são resolvidas através da oração. Você fala com Deus, Deus ele libera, mas depois existe um processo. Nós precisamos estar preparados, você precisa estar preparado para o processo. E a coisa que muitas vezes nós não contamos é com o processo. Nós não contamos com o tempo de espera. Nós não contamos com o revide de Satanás. E ele, você pode dar qualquer outro nome agora, ou seja, em qualquer situação, adapta isso à sua realidade. E pode ter certeza que sempre haverá um revide quando você tenta sair de uma libertação ou você tenta trabalhar pela sua liberdade. Seja a sua liberdade espiritual, emocional, sua liberdade financeira, sua liberdade geográfica, sempre haverá um levante para impedir, sempre haverão coisas para impedir. E a verdade é que alguém pode dizer que é fácil, mas não é nada fácil. Você realmente tem que querer. Deus, ele levanta Moisés e agora eles estão lá no processo, no meio do processo, quando a coisa começa a apertar para Israel, quando eles começam a apanhar dos capatazes que chamam eles de pessoas que não querem trabalhar, que não gostam de trabalhar, a vida deles começa a complicar. Então quero dizer uma coisa: sempre que você der um passo para a frente do altar, sempre que você der um passo para a direção da sua libertação, as coisas têm a tendência a piorar no primeiro momento. É isso que ninguém pensa. Todo mundo pensa, sempre que eu estiver no caminho certo, todas as portas se abrirão. Sempre que eu estiver no caminho certo, as coisas simplesmente fluirão. Isso é um tremendo engano. Isso pode acontecer também. Mas em regra geral, todas as vezes que você está caminhando na direção de Deus, muitos gigantes se levantam para te impedir. Quer ver um exemplo? Quem aqui que não conhecia o poder da oração, mas de repente você colocou no teu coração de começar a orar 3 da manhã ou 10 da noite, em algum horário no dia, começou a colocar no teu coração a vontade de jejuar, de ler a Bíblia, de estar um pouco mais perto de Deus, e depois que você começou a fazer isso, você sentiu que as coisas pioraram na tua vida? Levanta a mão aí, deixa eu ver se tem alguém que passou por isso. Todos vocês? Jesus, parecia que isso acontecia comigo. Aí tem gente que chega para mim, pastor, não estou entendendo. Depois que eu aceitei Jesus, eu pensei que a vida ia melhorar e começou a piorar tudo. Quem sentiu isso aí? Levanta a mão. Você começa a sentir um alívio na sua alma, você começa a sentir a alegria da salvação, porque agora você tem o nome escrito no livro da vida. Mas entenda, as retaliações vêm. É por isso que você sente que a coisa piorou. Eu estou contando aqui a história de Moisés, começando a interceder por Israel, para libertar Israel. Israel começa a passar por um aperto, começa a passar ali por uma situação dificílima, porque no mundo espiritual Satanás não queria libertá-los dali, não queria que Jesus nascesse, não queria que o projeto acontecesse. Então o faraó tinha que mandar os israelitas serem açoitados. Quando você aceita Jesus, começa um propósito, começa uma campanha, faz um voto, tudo começa a se levantar, é porque no mundo espiritual o inimigo está oferecendo uma resistência. Você está entendendo isso? Agora deixa eu te dar a boa notícia, porque falando assim, algumas pessoas, já aconteceu até, não sei se a pastora lembra, alguém disse assim, olha, eu vou parar de orar, e a pastora perguntou, mas por quê? Eu perguntei também por quê, porque toda vez que eu oro, o inimigo fica furioso comigo e começa a acontecer um monte de coisa ruim na minha vida. Então a solução que essa pessoa achou era de parar de orar. Lembra alguma coisa assim parecida com isso? Vou parar de orar porque eu estou mexendo com o inimigo e eu não quero problema na minha vida. Então se você não quer problema na sua vida, você vai viver no cativeiro pro resto da tua vida. Se você for aqui no museu aqui do nosso lado, o Museu Poros, está lá escrito uma frase antiguíssima dos Romanos: se você quer ter paz, se prepare para a guerra. Qualquer pessoa que quiser ter paz, precisará se preparar para a guerra. Israel estava no cativeiro, e agora eles estavam no meio de uma guerra. O povo não estava entendendo nada.
E sabe para onde que eles estouraram? Para cima da pessoa errada. Todos eles estouraram para cima de Moisés e Arão. Porque quando a pessoa está na aflição, sabe? É a mesma coisa você entrar num mar, tem alguém morrendo afogado e você vai tentar salvar aquela pessoa. O que a pessoa tende a fazer? Vai puxar a pessoa que está tentando ajudar. Se você deixar, ela te mata afogada, ajuda, morre os dois afogados. Porque na aflição, a pessoa tenta se apoiar ali e ela, no instinto de sobrevivência, ela sem querer tenta matar o outro. E é assim que acontece. Quando alguém tenta te ajudar e você não está entendendo que essa pessoa está tentando te ajudar, você, no instinto da sobrevivência, você atira contra aquela pessoa. E era exatamente o que estava acontecendo com Moisés naqueles dias. Todas as vezes que Moisés chegava, Moisés, olha, eu não quero mais saber disso, porque o trabalho começou a pegar para nós. Deixa eu te dizer uma coisa antes de prosseguir. Israel no Egito, todos eles eram escravos e fazedores de tijolos. Eles não faziam outra coisa, eram escravos e fazedores de tijolos. Só que nós estamos falando da nação que Deus tinha escolhido para ser uma luz para as nações, que seria a nação número 1 do mundo. Essa nação agora, a única coisa que eles faziam ali era tijolos. Estava sobrando tempo, eles acharam que estava sobrando tempo, então tira a palha, fazia com palha ainda, tira a palha deles. Então vamos dar, Faraó está falando, eu não estou lendo ali, mas se você ler, você vai ver isso. Faraó vai dizer assim, olha, dê mais trabalho para eles, porque está sobrando tempo. Quer ouvir uma coisa? O projeto de Satanás é que você não tenha tempo para você trabalhar naquilo que Deus te chamou para trabalhar. O projeto de Satanás é que você ocupe todas as suas 24 horas do dia fazendo tijolos. Vou repetir. Ele quer que você ocupe 24 horas por dia fazendo tijolos. Ou seja, você vai fazer 20 horas de tijolos e 4 horas você vai desmaiar. Por que ele faz isso? O projeto está lá, está escrito. Ele quer que você faça tijolos o tempo todo para que você não prospere. Ele quer que você faça tijolos o tempo todo para que ele, Faraó, enriqueça e você fique ali fazendo tijolos o tempo inteiro. Você vai ver que o plano de Faraó era: dê mais trabalho. Quanto mais trabalho nós dermos para eles, eles vão esquecer logo dessa ideia de adorar o Deus deles. Por que Satanás quer eliminar e quer acabar com todo o seu tempo, para que você não tenha tempo de adorar a Deus? Porque quando você não tem tempo para adorar a Deus, você não vai ter tempo de ser uma pessoa livre, porque o livre adora a Deus. O primeiro versículo que eu citei foi Davi dizendo: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Para quê? Contemplar, olhar, avistar, adorar a formosura da sua majestade e aprender no seu templo. Igreja é lugar de adoração, mas igreja também é lugar de aprendizado. Ou seja, o culto é um lugar de adoração, mas é também um lugar de informação. Quando Deus diz: deixa meu povo ir me adorar durante 3 dias no deserto, Deus estava querendo liberar para eles uma rema, uma palavra de revelação para a vida deles, de libertação. Quando Deus te convoca, quando Deus diz assim: olha, vá me adorar, vá fazer um propósito, vá tirar um dia para adorar, para cantar, para louvar, para ler a palavra, Ele está querendo te dar uma revelação sobre a sua vida. É por isso que Satanás fica tão furioso quando a igreja do Senhor se reúne em adoração, porque ele sabe que no meio da adoração virá instrução para uma libertação. E ali a coisa ficou difícil para os israelitas, e quanto mais difícil para eles, mais difícil era para Moisés também, porque o próprio povo dele se levantava contra ele. E deixa eu te falar mais uma coisinha muito interessante que dá para tirar antes da gente prosseguir. A boa notícia é que quanto mais dificuldade existe para você, significa que Deus fará algo muito grande na sua vida. Toda dificuldade vai trazer, na mesma proporção, um benefício. Ah, pastor, não estou aguentando mais, está tão difícil. Quanto mais você achar que não está aguentando, que está difícil, se você permanecer, eu sei que vai ser o tamanho da sua celebração lá na frente.
A sua celebração, a sua festa será do tamanho do seu problema, proporcional ao problema que você enfrentou. Sabe por quê? Faraó fez a vida dos israelitas ficar difícil. Ele não queria que Israel fosse adorar a Deus. E a Bíblia diz que o próprio Deus, diga assim, o meu Deus, endureceu o coração de Faraó por muitas vezes. Então entenda, deixa meu povo ir me adorar. Não, não vai. Em alguns momentos Faraó chegava a dizer, sim, eu vou deixar. Aí foi quando Deus começou a liberar as pragas, foram as 10 pragas, famosas 10 pragas. Você vai liberar o povo? Vou. Aí ele ia se arrependia, Deus endurecia o coração dele, ele se arrependia. Aí Deus ia lá e enviava outra praga. Aí ele amolecia o coração diante do problema, a coisa apertava para Faraó, e ele ia lá e liberava o povo. Moisés orava, a praga acabava, Faraó se arrependia, endurecia o coração. E Deus permitiu. Qual era o objetivo de Deus? Número 1, treinar o seu povo. Número 2, fazer o seu nome ser engrandecido em toda a terra. Que todos, inclusive Faraó, reconhecesse a grandeza dele. Deus estava preparando uma nação para ser uma luz entre as nações. Você tem uma ideia, quando Israel saiu do Egito, todas as nações da terra estavam tremendo. Quando Israel saiu do Egito, todas as nações da terra estavam perturbadas, porque o Egito era a superpotência da época. Imagina agora aquela multidão de mais de 1 milhão de pessoas, eram mais ou menos 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Mais de 1 milhão de pessoas, somando com mulheres e crianças, e fora os escravos egípcios e de outras nações que foram junto com eles também. Era uma nação de mais de 1 milhão de pessoas. E as nações estavam tremendo diante da grandeza de Deus.